Essa questão, a questão das relações humanas. As relações humanas, elas não são compreendidas. De fato, em verdade, realmente, nós não sabemos o que são nossas relações. A vida como ela acontece dentro de relações. A sua relação com o momento é a relação com os acontecimentos, é a relação com os pensamentos, é a relação com os eventos e também é a relação com as pessoas. Mas o que são essas relações com as pessoas? Aqui nesses encontros, nós estamos aprofundando todos esses assuntos aqui, porque estamos investigando esta questão desse aprender sobre nós mesmos, desse aprender sobre o autoconhecimento. E essas relações humanas, assim como essas relações pessoais entre as pessoas, é parte daquilo que aqui nós naturalmente investigamos, porque a nossa vida é a vida de relação. Como acabamos de colocar, a nossa relação é com tudo à nossa volta, inclusive com aquilo que ocorre dentro de cada um de nós, que são os pensamentos, as sensações, os sentimentos, nossas emoções e tudo mais. Mas qual é a diferença? O que de fato significa? O que representa essa questão entre a relação humana e a relação para a pessoa? Nós não sabemos o que são nossas relações. É por isso que há confusão, há muita desordem, há muito sofrimento nesses contatos que temos em nossas relações humanas. Porque as nossas relações humanas, elas não são simples relações entre seres humanos. São relações entre pessoas. E a pessoa não se entende. A pessoa não se compreende. Portanto, que qualidade de relação ela pode ter com a outra pessoa? Se ela basicamente, aquilo que ela é desordem, conflito, confusão e sofrimento. Olhe com calma isso que vamos colocar aqui. Quando você está triste, a sua relação com a esposa é a relação da tristeza, da pessoa que você é, nesse contato com ela, ou com ele, no caso, o seu marido. O nosso contato com pessoas, a partir da pessoa que somos, não é real relação. Desconhecemos a verdade da relação. O que nós conhecemos são alianças de contratos firmados em crenças que particularizamos para cada um de nós. Quando você vai a um advogado, você está buscando uma relação ou você está em busca de firmar um negócio? A presença de um negócio requer um contrato. Você não vai em busca de um advogado
para firmar uma relação, mas para firmar um contrato, para fazer um negócio. Ele irá defender sua causa. Haverá um contrato. A relação que nós temos com a vida não pode ser firmando contratos, como em geral nós temos feito. Quando você conhece uma garota ou um rapaz, esse início de namoro não é a verdade de uma relação, é a afirmação de um contrato. Quando vocês firmam um contrato, se relacionam, é a presença de um relacionamento, esse encontro. Tanto é assim que quando uma das partes descumpre o contrato, entre aspas, o que o outro espera, deseja, aguarda dele ou dela, a outra parte vai embora, a outra parte desfaz o contrato, desmancha o namoro. As relações entre pessoas, elas não são reais. Nós somos amigos de quem somos amigos. Nós somos inimigos de quem nós somos inimigos. Tudo isso está firmado em avaliações, em julgamentos, comparações, aceitações e rejeições. É isso que nós conhecemos como relações humanas. Confusão. É por isso que eu tenho chamado de relacionamentos, porque se firmam em propostas que cada um tem, avaliações de valores que cada um tem para si mesmo. Nesta aliança, nesse encontro, a presença da pessoa que você é um conjunto de ideias que você tem sobre você, sobre aquilo que você merece ou não merece, aquilo que você aceita ou rejeita. A presença da pessoa é a presença da mente programada, organizada, dentro dos próprios valores que ela recebeu da cultura, da sociedade, da família, dos professores, do mundo à sua volta. Essa é a mente presente em nós. Esse é o nosso modelo de ser alguém, de ser uma pessoa. Portanto, quando pessoas se encontram, elas entram em relacionamentos, mas não há real relação. A relação é a presença de um contato onde a comunhão se estabelece. Nesta comunhão, a liberdade flui. Nesta liberdade, temos a presença de uma inteligência que não separa, não divide. Quando temos a presença da comunhão, nós temos a presença do amor. Nós desconhecemos isso nas relações humanas, porque as nossas relações são relações entre pessoas. A pessoa, o eu, o ego, essa identidade que se vê como um elemento central na experiência das relações. Nesse egocentramento não existe amor. Assim, a relação é impossível entre egos. Colocando no singular, é impossível entre o ego
a relação. Esse meu eu, esse seu eu, é a presença do movimento de uma única consciência, que é a consciência egocêntrica. Por isso podemos colocar no singular a presença do eu, a presença do ego. Nós temos a presença desse mim, desta pessoa, em contradição com ela mesma. Porque o ego vive como pessoa nesse princípio de dualidade, de separação, e, portanto, em um conflito estabelecido nele mesmo com ele próprio. É assim que ele encontra o outro e se relaciona, entre aspas, com o outro. Então podemos romper isso, colocar um fim a essa psicológica condição de identidade egóica, pessoal, para que de fato ocorra um contato de comunhão, de relação e, portanto, de amor com ele ou ela. Isso requer, naturalmente, a presença de uma visão divina na relação. Portanto, aqui, o encontro com Deus, na pergunta como encontrar Deus, essa pergunta é a mesma para como encontrar o outro, como encontrar a si mesmo. A realidade deste ser não é a ilusão de uma identidade que se move nesta dualidade, nesta separação, nesse movimento onde a vida está de um lado e essa identidade está do outro. Essa é a ilusão sustentada pela ignorância. A ignorância aqui presente é a presença do movimento do pensamento, sustentando a sua continuidade dentro desse movimento tão conhecido de cada um de nós, que é o movimento entre o passado e o futuro, de alguém presente, que é o eu, esse mim. Este elemento que se vê presente, separado e à parte dele ou dela, a parte da vida, que se vê à parte como um elemento central dentro da experiência. Esse é o movimento do ego, desta pessoa. O nosso contato com a vida, o nosso contato com Deus, o nosso contato com este ser, é a presença desta relação, que é amor. O nosso encontro aqui nesses vídeos, nós estamos lhe mostrando a possibilidade desse real encontro com Deus, o que requer a presença de um olhar para este momento. Sem esse elemento que olhe a partir das avaliações, das crenças, das conclusões, desse elemento que olha livre desse que firma contratos, que é o eu, o ego, a pessoa. A presença da vida é a presença do amor. No amor não há contratos. No amor não há
avaliação, julgamento, comparação. No amor não existe exigência, não há controle, posse, dependência, medo. Nele não existe inimigos e nem amigos. Aquilo que está presente, sendo a realidade deste ser, é a verdade do amor. Se revela quando a meditação está presente. A presença da meditação, ela se mostra clara, presente, quando a mente está livre do modelo da ilusão, da ignorância, que é o modelo do pensamento como nós conhecemos, como estamos lidando com ele. Ou seja, a partir de memórias psicológicas, de lembranças. Nós precisamos de um contato com a vida e, portanto, de uma mente livre do passado. Porque a vida é aquilo que está aqui se revelando neste momento. Não existe tal coisa como o passado aqui e agora, a não ser que o pensamento nos faça perceber a partir daquilo que ele representa. O que esse momento significa? Assim colocamos o observador, que é o próprio pensamento, olhando para a vida a partir do passado. Quando eu gosto de você porque isso é conveniente, porque você me dá coisas, você me proporciona coisas, você se ajusta ao que eu espero, ao que eu desejo. Você está dentro desta aliança de contrato, daquilo que eu posso esperar de alguém. Olhem com calma isso. Todas as nossas relações, a partir do eu, do ego, desta pessoa, elas são assim. As pessoas convivem umas com as outras, mas na verdade elas se suportam. Assim como elas suportam a si mesmas, elas suportam as outras. Por conveniência. Não é que temos presente a liberdade da inteligência, a liberdade da compreensão, a felicidade do amor. O que temos presente são negociações, acordos. O que temos presente são menores prejuízos. Então, nos ajustamos. Esses ajustamentos nós chamamos de relações. Mas eu volto a dizer, o que temos presente aqui são meros relacionamentos. Que quando se tornam intoleráveis, insuportáveis, nos separamos, nos afastamos dele ou dela, e logo vamos em busca de uma outra, entre aspas, relação. E isso se firma de novo em um relacionamento, em uma aliança de contrato, até a próxima crise ou situação desagradável, intolerável acontecer. Então nos separamos, então as pessoas se casam 13 vezes. Elas estão sempre em busca do amor, mas o amor não existe dentro de relações entre pessoas. O amor está presente na relação quando pessoas não estão, quando o ego não está, quando esse mim não está mais presente. Porque a verdade da relação é a relação com a vida,
com a vida em si mesmo, com a vida nele ou nela, com a vida no mundo. Quando a relação está presente, não existe mais a separação entre eu e você, entre nós e eles, entre eu e o mundo. Não existe a ideia desse eu e o mundo, desse nós e ele, quando a presença da relação está presente. Não há qualquer separação. É a presença da vida, a presença do amor. Por isso nós precisamos ter esse encontro com Deus, esse encontro com a verdade. A dificuldade que consiste é na ilusão de alguém para ter esse encontro. Então você pode passar uma vida inteira envolvido em diversas práticas esotéricas, espiritualistas, místicas, religiosas, dentro desta busca ou procura por Deus. Mas o que você tem sobre Deus é uma ideia, é uma crença, é um conceito. E a imaginação que você traz sobre esse encontro é de algo para se realizar no futuro, amanhã. Não existe tal coisa como esse amanhã, não existe tal coisa como esse futuro. O único futuro neste sonho de existência é o futuro do calendário. Não existe tal coisa como esse futuro psicológico, como este amanhã psicológico. Isso é parte dessa ilusão, dessa ignorância, disso que o pensamento tem estabelecido como parte daquilo que ele conhece. Esse tempo produzido pelo pensamento é a imaginação do vir a ser, do alcançar, do realizar, sempre apontando para um futuro que ele idealiza, que ele imagina. É isso que explica o fato de que podemos passar uma vida inteira nesta procura por Deus. Porque a ideia é que ele está lá em algum lugar, no futuro. Esta procura pelo amor é porque a ideia é essa. O amor é algo no futuro, para mim, para esse eu. E ele acontecerá no futuro quando alguém surgir para mim. Reparem o absurdo desse modelo psicológico de pensamento que trazemos, de conclusões que carregamos conosco durante uma vida inteira. O amor não se encontra no futuro. O amor não se encontra em pessoas. O amor não se encontra no tempo. O amor é a realidade da vida, e a vida não está no tempo. A vida é aqui e agora. Quando a ilusão não está. Quando a ilusão está presente, o que temos é a ideia sobre a vida, conceito sobre a vida. Ela não está acontecendo, ela irá acontecer. Tudo isso é parte do modelo do pensamento, daquilo que o pensamento estabelece para a pessoa, que o pensamento diz que eu sou. Tudo isso são meras construções do pensamento. E, portanto, é parte da ilusão desta mente, da mente como nós conhecemos. O verdadeiro contato com Deus, o verdadeiro contato com a vida, o verdadeiro contato com o amor, a verdadeira ciência da relação é a presença da meditação. O que é meditação?
A meditação é aquilo que aqui está presente quando o eu não está, quando o ego não está, quando a ilusão não está mais presente. Uma coisa importante sobre a meditação é que toda a ideia que você tem sobre meditação e de alguém presente na prática é algo inteiramente falso. Toda a ideia de meditação é o pensamento. E a prática de alguém nessa ideia também é o pensamento. E a presença real da meditação é exatamente a ausência do pensamento, do modelo psicológico que nós chamamos de pensamento, que retrata o passado e que, nesse caso da meditação, se projeta para uma conquista de um estado especial, diferente, para o que pratica, que é o meditador. Nós pegamos tudo isso, olhamos para tudo isso e descartamos, porque é algo inteiramente, completamente, absurdamente falso. A ciência da vida é a revelação desse instante, sem o pensamento. E, portanto, sem esse eu, que é o meditador, que é o pensador, que é o experimentador para a meditação. Não existe experimentador, não existe o eu, quando a meditação está presente. Volto a dizer, ela é a presença da relação com o momento. Relação é a presença do amor, é a presença da vida, é a presença de Deus. Portanto, o que é meditação? Nós descartamos o que não é a meditação. Acabamos de fazer isso agora aqui com você. Tudo aquilo que o pensamento representa dentro da sua cabeça sobre Deus, sobre a vida, sobre o amor, sobre as relações ou a relação, é falso. Quando descartamos toda essa proposta de conclusões do pensamento, a mente se aquieta, o cérebro silencia. Isso de uma forma natural. Observe que não há esforço. Você não se assenta para praticar a meditação. Assim como você não vai procurar Deus no futuro, através de uma técnica ou prática religiosa, você também não se assenta para meditar. Aqui o momento revela a meditação. Quando você aprende a olhar suas reações e a não se confundir com o pensamento que esteja aparecendo, com o sentimento que esteja surgindo, com a sensação que nesse momento se apresenta, ou com esta ou aquela resposta interna de sentimento, de emoção. Olhar para as nossas reações, apenas olhar, sem colocar o pensamento, sem colocar essa avaliação, esse julgamento, essa comparação do que eu espero, do que eu desejo, do que eu gostaria de ver, de ter. Quando não colocamos isso, nos livramos dessa ilusão de uma identidade, que é o eu, o ego, a pessoa, que vive firme e se afirmando sempre, vez após vez, em diretrizes do pensamento, que são esses contratos. Portanto, saber lidar com ele ou ela, como saber lidar consigo mesmo, sem colocar uma identidade presente, é se livrar do pensamento, é se livrar desse modelo do que deveria ser,
de como ele ou ela deveria se comportar, para mim, é soltar essa própria ilusão desse mim nessa exigência de como ele ou ela ou o mundo deveria ser, poderia ser para mim. Então, sim, aqui rompemos completamente com a ideia de alguém presente, que é a pessoa. Então, sim, de verdade, a relação é possível sem o eu, sem o ego, sem a pessoa. Portanto, o meu contato com você, o meu contato com a vida, o meu contato com o mundo, o meu contato comigo mesmo, não é o contato de alguém, é a presença da vida. Só há vida em você, só há vida aqui, neste mim, só há vida nas situações, em tudo que acontece. A ilusão de uma identidade especial, particular, nesse você, nesse mim, nesta experiência do experimentador com a vida, isso desapareceu. Nós precisamos descobrir o que é essa liberdade. Compreenda isso. Essa liberdade de viver com ele ou ela, sem a ideia de alguém ali. Sem a ideia desse mim, deste eu, deste ego, desta pessoa. Então nós temos apenas a vida aparecendo como você, a vida aparecendo como a forma de sentir e pensar, a vida aparecendo nesse contato com o que acontece, internamente e externamente. E a vida é amor, a vida é relação, a vida é felicidade. O que estamos propondo aqui para você é uma vida livre do ego, livre do eu. E, portanto, livre desses negócios, desses relacionamentos. A visão da totalidade da vida é a visão da inteligência presente. Me refiro a essa inteligência divina para lidar com a vida como ela acontece, sem a ilusão de um centro que é o eu, o ego, que se separa para viver com problemas, para viver sustentando exigências, para viver buscando no futuro aquilo que aqui já está presente, que é a presença real do amor, que é a presença real da verdade, que é a presença real de Deus. Uma vida em Deus é a vida deste ser, que é você, quando o eu não está. Se isso é possível, o contato com o marido, a esposa, os filhos, com o mundo à sua volta, é um contato divino. Não são relacionamentos, é a presença da real e divina relação com a vida, com a beleza da vida. Então, a meditação é algo que você descobre aqui e agora, no viver, momento a momento. Não se trata de técnica ou prática, assim como esse encontro com Deus. É aquilo que aqui está presente, neste momento. Os nossos encontros online aqui nos finais de semana, sábado e domingo, têm esse propósito. Estamos juntos trabalhando isso com você. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nunca há clareza psicológica, nesse sentido do eu, nessa subjetividade de ser alguém.
Então eu olho para você, se você tem brincos, eu gosto. Se não tem brincos, internamente algo diz: "Não deve ser uma boa pessoa". Isso leva 2 segundos. Todas as vezes que te encontro, fico tentando negociar com essa imagem. Deixa eu ver se ela vai me dar o que quero.